O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridos familiares, padrinhos, que hoje trazeis vossos filhos e afilhados para a fonte batismal, para renascerem pela água e pelo Espírito Santo. Queridos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, a liturgia da palavra de hoje, ela nos deixa um pouco incomodados, porque ela revela a nossa finitude. As leituras da palavra de Deus que acabamos de ouvir, elas trazem para nós algo que nós já sabemos, que estamos acostumados a ver e, no entanto, teimamos ou até mesmo tentamos em desviar a nossa atenção. A liturgia da palavra de hoje nos diz que todos, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. No Salmo responsorial, acabamos de ouvir essa frase tão interessante: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias. Em outras palavras, seria: Senhor, ensinai-nos a compreender que a nossa vida nesta terra tem uma medida, tem um limite, tem um fim. Senhor, ensinai-nos a compreender que nós, neste mundo, não somos eternos, que nós, neste mundo, não temos uma morada permanente, nos diz as Sagradas Escrituras. Compreender, ou mais do que isso, deixar que o Espírito Santo suscite em nosso coração essa compreensão de que nós somos seres finitos, de que nós, mais cedo ou mais tarde, deixaremos este mundo, é para nós ocasião de sabedoria. Porque quem compreende que não está neste mundo para sempre, porque quem compreende que a nossa vida não se resume a esta vida humana, biológica, quem compreende esta verdade começa a valorizar as coisas diferentemente.
começa a observar que precisa colocar empenho na busca pela vida eterna e não apenas na busca das realidades humanas que mais cedo ou mais tarde, repito, passarão. Nesse sentido, nosso Senhor no Evangelho nos conta esta parábola tão clara. Este homem que colocou todas as suas esperanças na colheita que fizera. Esse homem que pensava ter resolvido todos os seus problemas porque mandou construir celeiros maiores. Este homem que tinha dito egoisticamente a si mesmo: agora descansa, fizeste tudo, come, bebe, repousa. Agora tens uma vida boa, agora chegaste a possuir a plenitude da tua vida. Este homem colocou toda a sua esperança em alguns grãos que pereceriam. Às vezes, amados irmãos e irmãs, nós repetimos, infelizmente, na nossa vida, a mesmíssima coisa que este homem do Evangelho fez. Às vezes, nós nos consideramos seguros demais porque temos alguma coisa material. Às vezes, nós nos consideramos já prontos, já acabados, já nos consideramos ter conseguido a plenitude da vida porque temos algumas coisas, porque temos alguns dígitos na conta bancária, porque conseguimos uma formatura, porque conseguimos isto, aquilo outro. E nos esquecemos que existe uma outra vida. E nos esquecemos que este tesouro do mundo ficará no mundo e que nós estamos pobres diante de Deus. O Evangelho de hoje termina com uma frase de Nosso Senhor: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a olhar a nossa vida e então reconhecermos nela as riquezas passageiras e as riquezas permanentes. Reconhecermos nela as coisas que são úteis para este mundo e as coisas que são úteis para a vida eterna. Devemos, amados irmãos, também constatar que às vezes nós nos afanamos tanto, que às vezes nós nos fatigamos tanto, trabalhamos tanto pelas coisas deste mundo e nos esquecemos que a nossa pátria é o céu. E nos esquecemos que nós fomos criados para a vida eterna. E nos esquecemos de nos fatigar, de nos afanar, de trabalhar pelo pão da vida. Pelo pão que não é o pão material, mas o pão que é o pão de Deus. Nas tentações de Cristo, Cristo venceu a tentação do demônio dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós também precisamos vencer a tentação do materialismo com esta frase: não somente de coisas materiais vivemos, mas vivemos da palavra de Deus. Mas nós temos uma alma que precisa ser alimentada, mas nós temos uma vida espiritual que precisa ser trabalhada, mas nós temos um futuro, e este futuro, como ouvimos na segunda leitura, está escondido com Cristo em Deus. Assim, amados irmãos, o Evangelho de hoje, em primeiro lugar, nos convida a reconhecermos que somos seres finitos, que não fomos criados para viver eternamente sobre este mundo, mas que possuímos uma semente de eternidade em nosso coração que um dia irá desabrochar, que um dia irá florir para a vida eterna.
Depois, o Evangelho nos lembra que devemos valorizar as coisas diferentemente. As coisas eternas devem ter uma valorização eterna. Devemos nos esforçar pelas coisas eternas com maior empenho, enquanto que as coisas humanas e passageiras devem sempre ficar em segundo lugar, porque elas não nos levam para o céu. E por último, nós devemos procurar responder ao longo da semana, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento: onde está o meu tesouro? Eu resumo o meu tesouro às coisas que tenho, que possuo? Ou o meu tesouro é Deus? Ou o meu tesouro é a vida eterna? Ou o meu tesouro é encontrar o caminho do céu e trilhá-lo? Ou o meu tesouro é a minha vida espiritual? Por último, amados irmãos e irmãs, talvez esta homilia gere em nós o seguinte questionamento: então não adianta se preocupar pelas coisas do mundo, porque mais cedo ou mais tarde elas passarão. Talvez o Evangelho de hoje nos dê essa sensação de que não precisamos então trabalhar, que não precisamos então cuidar das realidades materiais e humanas. Na verdade, não seria este o caminho. Devemos sim cuidar das coisas que Deus nos deu para cuidar. Devemos sim levar a bom termo, levar a bom fim a missão que o Senhor nos deu. Mas tudo que nós fazemos, devemos fazer com o olhar de eternidade. Devemos fazer com esta concepção: isto me ajuda a chegar no céu. E aí sim, até mesmo as coisas humanas, corriqueiras do dia a dia, adquirem um valor de eternidade. O teu trabalho, ele te leva para o céu. Se o teu trabalho é feito com senso de sobrenaturalidade, se o teu trabalho é encarado não apenas como algo que eu tenho que fazer para no fim do mês receber o meu salário, mas algo que me santifica, porque eu me esforço, porque eu faço unido a Deus, então sim, o teu trabalho te leva para o céu. Então sim, esta coisa que é material te leva para o céu, porque ela não atrapalha a tua visão de Deus, mas pelo contrário, ela te ajuda a encontrar o caminho do céu nas coisas que tu fazes no teu dia a dia. Porém, amados irmãos, sempre com este sentido que vai além. Eu não estou aqui trabalhando apenas por trabalhar, não estou cuidando da minha família apenas por cuidar, não estou fazendo isto ou aquilo, não estou me preocupando com as coisas deste mundo apenas como coisas deste mundo, mas tocar as coisas deste mundo com um sentido de eternidade. E aí sim, também essas realidades serão degraus que nos ajudarão a chegar no céu. E assim não iremos escutar o que este homem do Evangelho escutou: louco, ainda hoje alguém pedirá contas de tua vida. Mas escutaremos: vinde, benditos do meu Pai, porque tiveste a capacidade de tocar com eternidade as coisas passageiras, as coisas humanas, porque tiveste a coragem de realizar todas as coisas pensando que as fazias por Deus, pensando que elas te ajudariam a chegar no céu. Bem-aventurado aquele que não coloca a sua esperança nas coisas passageiras, mas que sabe usar as coisas passageiras como um trampolim para chegar no céu, que sabem usar as coisas passageiras para realmente abraçar as coisas que não passam, as coisas eternas e que vêm de Deus. Amém. Fiquemos de pé.